Gente, se já vai se inscrevendo aí e deixa o like. A temperatura política ficou alta durante todo o dia em Brasília. Depois da divulgação de uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o senador Jorge Cajuru, a oposição acusou Bolsonaro de tentar interferir na autonomia dos poderes. E o Cidadania anunciou que vai pedir que Cajuru deixe o partido. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania, divulgou ontem nas redes sociais a gravação de uma conversa que ele teve pelo telefone com o presidente Jair Bolsonaro no sábado. Na sexta, Bolsonaro tinha se mostrado irritado com a criação da CPI da pandemia e criticado a comissão ter como alvo ações e omissões do governo federal. No sábado, na conversa com Cajuru, o presidente voltou a dizer que governadores e prefeitos também deveriam ser investigados e pressionou pela ampliação das investigações. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, para poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa, Claro. tá? Para fazer um relatório sacana. Na conversa, Bolsonaro também pressionou o senador Cajuru a pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sexta, o presidente já havia falado sobre isso numa rede social. Juristas desqualificaram essa declaração e explicaram que são completamente diferentes os mecanismos de criação de uma CPI e do impeachment dos ministros do Supremo. A abertura de processo de impeachment depende de uma decisão do presidente do Senado. A CPI não. Uma coisa importante aqui. Agora, vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí, tá para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment da E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? A segunda-feira começou sob o impacto da divulgação dessa conversa. Parlamentares de oposição consideram que o presidente tenta desviar as atenções da CPI do governo federal. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos participou, hoje, de uma audiência no Senado e disse que as contas das prefeituras podem ser analisadas. Ainda pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reclamou da divulgação do áudio. Cajuru disse que avisou Bolsonaro, num segundo telefonema, sobre a gravação e que divulgaria o áudio do telefonema. Segundo ele, o presidente não se opôs. Mas, para apoiadores, Bolsonaro disse que a conversa só poderia ser divulgada com autorização judicial e afirmou que falou mais coisas na conversa e que Cajuru poderia divulgá-las. Horas depois, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o senador Cajuru divulgou um novo trecho da conversa. O presidente xinga o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, autor do pedido de criação da CPI em fevereiro deste ano. Eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Mas se você não participa, até a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí eu vou ter que ser na porrada com um desse. Em resposta, Randolfo Rodrigues afirmou que a violência costuma ser uma saída para os covardes, que têm muito a esconder e que não vai se intimidar. A violência é uma arma que só interessa, a esta altura, aos covardes, aos homens públicos. Principalmente neste momento, não interessa ficar envolvido em briga de rua. Desde a semana passada, a criação da CPI tem gerado desconforto no governo. Numa decisão de quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que as 3 exigências para a CPI foram cumpridas, como prevê o artigo 58 da Constituição, no parágrafo 3º. Ao menos 1/3 das assinaturas dos parlamentares da Casa, ou seja, 27 senadores, fato determinado e prazo determinado para a CPI. Barroso mandou o Senado instalar a comissão. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que até então vinha segurando a CPI, prometeu a leitura no plenário para amanhã. O ministro Barroso tomou a decisão com base no pedido de 2 senadores, Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, os 2 do Cidadania. Na quarta, o plenário do Supremo vai analisar a decisão de Barroso. Enquanto isso, senadores tentam atender a demanda do presidente para ampliar as investigações da CPI. No sábado, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, apresentou o primeiro pedido. Hoje, o senador Eduardo Girão, do Podemos, apresentou um outro requerimento apoiado por governistas com 37 assinaturas de senadores para estender a investigação a estados e municípios, como disse a Globo News. As operações da Polícia Federal, que são os fatos determinados no meu pedido de CPI, mostra claro que houve em vários estados
supostos desvios aí milionários, né? Então, assim, se formos apurar a verdade nesse momento, eu acho que a verdade tem que vir à tona, ela não pode ser uma faceta dela apenas, faceta da verdade, tem que ser toda a verdade. Mas a oposição critica a tentativa do presidente de pressionar e constranger o Supremo Tribunal Federal, um poder independente. O presidente ele ultrapassa o seu limite de atuação, ele ultrapassa do limite da articulação política e ele parte, no meu entendimento, para uma intervenção e até mesmo uma chantagem. Utilizar, na verdade, uma defesa, por exemplo, de um impeachment de um integrante da alta corte brasileira, para, em troca disso, tentar chegar ao seu objetivo, que é mudar o foco de uma comissão parlamentar de inquérito que tem um ponto específico, que é a investigação do governo federal, é algo que ultrapassa os limites da razoabilidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai consultar a Secretaria-Geral da Mesa para saber se pode ou não incluir estados e municípios na CPI. O artigo 146 do Regimento do Senado afirma que não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre assuntos pertinentes aos estados. A dúvida é saber se essa investigação caberia exclusivamente às assembleias legislativas estaduais. O Jornal Nacional termina aqui. Até amanhã. Gostou? Não esquece de deixar uma curtida no vídeo.